O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos, se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salvai-me pela vossa compaixão. Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, salvai-me pela vossa compaixão. Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. Prezado Padre Wagner, presidente da comunidade Canção Nova, Padre Donizete, vice-presidente, caros concelebrantes, diáconos e seminaristas, de modo muito especial saúdo o Eto e a Luzia, cofundadores da comunidade Canção Nova. Irmãos e irmãs, estamos em plena quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. A Páscoa é a solenidade litúrgica mais importante da Igreja. É a sua maior festa. Por isso mesmo, a Igreja celebra a Páscoa não apenas durante um dia, mas durante 50 dias consecutivos. Na realidade, todo domingo é celebração da Páscoa. Por isso mesmo, o domingo é chamado o Dia do Senhor, o Dia do Ressuscitado. A Igreja se prepara para celebrar grandes solenidades litúrgicas através de uma vigília. Mas, para celebrar a Páscoa, a Igreja usa um tempo grande, os 40 dias da Quaresma. E essa preparação quaresmal para a Páscoa pode ser resumida numa palavra: conversão. A Sagrada Escritura usa 3 imagens bem concretas para designar a conversão. Converter-se é mudar o rumo, a rota da nossa vida. Às vezes a nossa vida assume um rumo torto,
nos esquecemos de Deus e decidimos levar a vida por conta própria. Converter-se é mudar de rumo, assumir o rumo indicado pelos mandamentos de Deus. Os mandamentos são o único caminho, irmãos e irmãs, que nos conduz à felicidade, à plena liberdade, nos conduz à salvação. Segunda imagem, converter-se é mudar de coração. O pecado sempre tem consequências graves para a pessoa que o comete, para a família, para a sociedade. Mas a consequência mais dramática do pecado é endurecer o coração humano. Quanto mais a pessoa peca, mais ela fica com o coração endurecido, como se fosse uma pedra. E a Sagrada Escritura nos dá o exemplo no Antigo Testamento do faraó, rei do Egito. Quanto mais ele peca, mais o seu coração se torna endurecido, insensível às ordens de Deus, insensível aos milagres, aos prodígios realizados por Moisés e Arão. Então, converter-se é tirar do nosso peito o coração endurecido pelo pecado, substituí-lo por um coração novo, segundo Ezequiel, um coração cheio de amor para com Deus e cheio de amor para com o próximo. Terceira imagem, converter-se é nascer de novo. Biologicamente, nós só podemos nascer uma vez, mas moral e espiritualmente podemos nascer diversas vezes durante a nossa existência, até na hora da morte. Quando uma pessoa se converte, quando deixa de ser escrava do pecado, então ela recupera a condição de nova criatura nascida nas águas do batismo, fecundadas pelo Espírito Santo. E para facilitar a nossa conversão durante a Quaresma, a Igreja pedagogicamente aponta 3 coisas: o jejum, a oração e as obras de misericórdia para com os pobres. Em primeiro lugar, o jejum. O jejum quebra a rotina da nossa vida. O jejum nos leva a tomar consciência de que nós não somos criadores de nós mesmos. O nosso ser, a nossa vida, são dons de Deus. O jejum, irmãos e irmãs, nos torna sensíveis ao sofrimento do próximo, sobretudo daquele que passa fome. E o jejum cria um clima favorável à oração. Diversos padres da Igreja afirmaram que a oração é recordação de Deus. E, de fato, nós fazemos a experiência. Sempre que deixamos de orar, nós acabamos até mesmo nos esquecendo de que Deus existe. E assim a porta fica aberta para os maiores males. E o jejum e a oração desembocam nas obras de misericórdia para com os pequeninos desse mundo. Aqueles que Cristo apontou no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, os que passam fome, os que às vezes não têm um agasalho nem para o frio, os que vivem nas ruas, não têm onde morar, os doentes, sobretudo aqueles que estão em nossas casas, e todos aqueles que sofrem, e também os prisioneiros, precisam também da nossa atenção, das nossas orações, para que se convertam. Então essas são as 3 obras que facilitam a nossa conversão durante o tempo da Quaresma. Ouvimos na primeira leitura um trecho que fala do profeta Jeremias, o grande Jeremias, que viveu no século VIII antes de Cristo.
Jeremias foi não apenas um arauto da vinda do Messias ao mundo, mas o sofrimento de Jeremias, conforme vimos na primeira leitura dessa missa, foi uma profecia do sofrimento de Jesus. Jeremias sofreu muito por causa da palavra de Deus, do anúncio da palavra de Deus. O sofrimento, às vezes, eram tantos que ele queria desistir de anunciar a palavra. Mas a palavra ardia como um fogo em seu coração. E ele continuava de pé, com coragem, anunciando a palavra. E por isso mesmo, ele foi atacado, como nos mostra a primeira leitura, pela espada da língua, a calúnia, a difamação. Diversas vezes Jeremias foi preso, torturado, chegou a passar fome. E finalmente, por causa do anúncio da palavra de Deus, ele foi martirizado. Segundo uma tradição judaica, ele foi apedrejado. E segundo a outra tradição judaica, tiraram a pele de Jeremias enquanto ele ainda vivia. Portanto, o seu sofrimento foi uma profecia do sofrimento de Cristo. Mas Jeremias foi também profecia de Cristo, quando, conforme ouvimos na primeira leitura, ele pede perdão a Deus pelos seus inimigos, pelos seus perseguidores. É aquilo que mais tarde Cristo vai proferir no alto da cruz: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Irmãos e irmãs, a nossa resposta orante à primeira leitura foi o Salmo 30. É um salmo messiânico, que também anunciou o sofrimento de Jesus. Por isso mesmo, segundo São Lucas, no alto da cruz, Jesus, antes de morrer, recitou o Salmo 30, ou pelo menos o versículo principal desse salmo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O evangelho que foi proclamado pelo diácono nos fala sobre a igreja, reino messiânico de Cristo. Espaço onde o reino messiânico, que é reino de Deus, está concentrado nesse mundo, está se desenvolvendo nesse mundo. E narra um fato, até certo ponto, muito humano. Salomé, mãe dos apóstolos João e Tiago, pede a Jesus que os seus 2 filhos ocupem os 2 lugares mais importantes no reino messiânico, isto é, na igreja. Trata-se, de certo modo, de uma súplica familiar, porque Salomé era uma das mulheres que acompanhavam Jesus e os apóstolos em suas peregrinações missionárias. E a resposta de Jesus também foi cheia de bondade e muito humana. Respondeu a ela e aos 2 filhos: vocês não sabem o que estão pedindo. E, de fato, eles confundiam o reino messiânico de Jesus, a igreja, com os reinos políticos deste mundo. Mas ainda, irmãos e irmãs, confundiam o poder que existe na igreja com o poder político. O poder político é baseado na competição, vencer o adversário, às vezes considerado como inimigo. Os meios não importam. O poder político deste mundo quase sempre é acompanhado de interesses pessoais. Está ligado à escravidão do dinheiro. Na igreja existe o poder. A palavra hierarquia significa poder sagrado. Portanto, é um poder diferente do poder desse mundo. É um poder sagrado.
É um poder que consiste em servir aos irmãos, como mostra Jesus no Evangelho. Tornar-se servo de todos. É um poder exercido, podemos dizer, por aqueles que Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, chama de servos inúteis. Grande na igreja é aquele que serve. Grande na igreja é aquele que se julga servo inútil. Servos inúteis são aqueles que têm consciência do primado da graça. Nós somos apenas instrumentos de Deus. É Ele que realiza. Todas as ações boas que nós fazemos, não as fazemos sozinhos. Fazemos auxiliados com a graça de Deus. Servos inúteis são aqueles que têm a consciência de que não são únicos. O ministério que eu exerço, seja ele qual for, poderá ser exercido talvez de modo melhor por outros. Servos inúteis são aqueles que fazem do seu serviço, do seu ministério, uma graça, uma doação aos irmãos. Prezado Padre Wagner, prezado Padre Donizete, a Canção Nova tornou-se uma grande comunidade na igreja. E o Padre Wagner e o Padre Donizete, nós podemos dizer, foram escolhidos para serem pastores desta grande comunidade que é a Canção Nova. E que Nossa Senhora, que se proclamou a serva do Senhor, ampare o Padre Wagner e o Padre Donizete, para que exerçam esse ministério de um modo pastoral, para que exerçam sempre o ministério que receberam, inspirados pela palavra de Cristo no Evangelho. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a vida significa também, pouco a pouco, gastar a nossa vida para que os outros tenham mais vida, para que os outros sejam felizes, para que todos cheguem à salvação. Amém.